Começando mais um Pod PG, podcast da Prefeitura de Praia Grande para você que, assim como nós, é apaixonado por essa cidade. Eu sou a Jaqueline de Marco e, como eu sempre comento aqui, desse programa você nunca vai sair igual, porque você sempre vai sair mais informado, vai tirar suas dúvidas, porque você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados. Para isso, fica antenado nas nossas redes sociais, que é tudo Pref Praia Grande. Lá a gente abre uma caixinha de perguntas e você envia. E aqui os nossos convidados não tem medo de responder. Inclusive, o tema de hoje é um tema que abrange todo mundo, porque a gente vai falar muito de transporte. Ou seja, você que anda a pé tem a ver com isso, você que tem carro, que não tem, que usa transporte público. Então, para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui a maior autoridade do assunto na cidade, que é o secretário de Transportes aqui de Praia Grande, Leandro Avelino. Obrigado por aceitar nosso convite, Leandro. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite, Jaque, a toda a equipe. Obrigado. Então, à disposição aí. Vamos firme. Vai ser bem legal aqui hoje. Ah, com certeza. Mas antes, rapidinho, eu sempre pergunto, qual é a sua conexão com Praia Grande? Você nasceu aqui na cidade? Bom, eu só não nasci aqui. Eu sou natural de Santos, mas eu já saí da maternidade e meu pai e minha mãe já moravam aqui. Na verdade, essa história de amor deles começou em Praia Grande. Meu pai chegou em Praia Grande em meados de 69, vindo lá de Barra da Estiva, na Bahia. Uma cidade ali perto de Vitória da Conquista. E aí veio encontrar na Praia Grande uma espanhola que imigrou para o Brasil com mãe, pai, irmão. E aí os dois se conheceram na Praia Grande, casaram, e aí veio minha irmã, começaram a empreender no comércio, e assim começou o relacionamento com a política da cidade. No começo eu lembro bem, lá no comecinho tinha uma lei aqui na cidade que tinha um regramento, um zoneamento para drogarias. E a gente trabalhava com área de farmácia nessa época. Então houve um movimento para ir na Câmara Municipal do meu pai, com sócio na época, para que isso pudesse de alguma forma ser melhor estudado ou mantido e tal. Era a reivindicação deles. Mas o mercado se impôs, né? Não tem jeito, a economia tem que evoluir. E aí acabou não dando certo, mas nasceu ali uma sementinha e a gente foi se envolvendo e acabei exercendo 2 mandatos de vereador aqui, em 2 não consecutivos, mas foram 8 anos assim, de muita experiência, muito aprendizado e que de alguma forma me capacitou para poder estar ocupando hoje a Secretaria de Transportes, graças à prefeita Raquel. E seguimos firme aí no trabalho para poder, de alguma forma, honrar a confiança que foi depositada na gente. E eu acho que essa paixão, essa conexão com o Praia Grande faz toda a diferença para também se dedicar pelo trabalho. A gente vê que tem um carinho, uma preocupação com os moradores, né? Inclusive nesse tema transporte, que a gente sabe que, como eu comentei, é uma coisa que abrange várias áreas, né? Então, hoje a Secretaria de Transporte cuida especificamente do quê? Para quem não entende o que seria. Então, a Secretaria de Transportes hoje de Praia Grande tem como responsabilidade a gestão do transporte público coletivo, a questão relacionada também ao transporte escolar, aos táxis. Recentemente aí teve toda essa discussão e uma certa polêmica até em relação aos aplicativos, que é um assunto também muito em evidência, que a gente estudou bastante e de alguma forma acompanhamos a evolução do caso aí no momento. E temos também uma grande responsabilidade na parte do transporte de carga, né? Então, enquanto o trânsito cuida da gestão do tráfego em si, a gente lá na Secretaria de Transportes acompanha, monitora, faz a gestão também das empresas, das transportadoras, enfim, de todas as empresas que de alguma forma impactam a mobilidade na nossa cidade. Perfeito. E você comentou com relação a trânsito, é uma coisa que às vezes as pessoas confundem, né? O que seria... Porque aqui em Praia Grande eu sinto isso, a gente classifica muito mais as coisas, porque é uma forma até de você agir diretamente, né? Sim. E do transporte, uma das coisas principais que a gente percebe, pelo menos na minha opinião, é a questão do transporte coletivo de passageiros, né? O que a gente tem de novidade? Tem mudança de itinerário vindo? O que tem aí para quem usa os ônibus municipais? O nosso transporte coletivo municipal... ele é um transporte que hoje tem uma gestão bem qualificada, se comparado com outras cidades do Brasil, eu diria. Inclusive, outro dia, eu estava falando num fórum nacional com o presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade, que é o Renato lá de Aracaju, e conversando com ele, eu falei com ele que a nossa idade média da nossa frota
não chega a 4 anos. Ele falou, então você não tem problema, falei para ele, ele falou para mim, né? Porque ele em Aracaju trabalha com uma frota, e Aracaju é uma capital brasileira, né? Sim. Uma frota com idade média de 8 anos. Mas ele disse que quando chegou lá já pegou com 13 anos. Nossa. Então, assim, a gente tem uma idade média de frota muito boa que permite veículos de qualidade sendo oferecidos para o serviço. Uma frota 100% climatizada, porque também é uma demanda que nos chega constantemente em relação ao transporte intermunicipal que não é climatizado e que muitas das vezes a gente também é penalizado, mas a gestão não é nossa, né? Quem cuida do transporte intermunicipal é uma gestão do Estado, o grupo, né, que toca a operação, né, Viação Piracicabana aqui na Praia Grande e BR Mobilidade na gestão metropolitana, pertencem ao mesmo grupo, mas são empresas distintas na gestão. Um assinou o contrato com o governo do estado, o outro assinou o contrato com a prefeitura e assim a gente vai gerindo. Para quem está ouvindo e não sabe, o intermunicipal é aquele azulzinho, né? Que sai da cidade. E o municipal, que é de responsabilidade da prefeitura, é o branco e laranja. Exatamente. Tanto que quem faz a gestão do azul é a EMTU, Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, que é ligada ao governo do estado. E é bom a gente ter essa oportunidade de falar, porque muitas das vezes as pessoas confundem. O azul entra no terminal Tudo de Bastos, entra no terminal Tatico. Então as pessoas acham que a gente pode fazer uma fiscalização, não só pode como deve, mas a ingerência na gestão tal a gente não consegue. A gente tem total liberdade para agir no branco, laranja e amarelo, né? Que é o nosso aqui. E a gente também tem tido a preocupação na parte ambiental, né? A gente às vezes é muito cobrado, por exemplo, na questão do ônibus elétrico, que Praia Grande ainda não tem um ônibus elétrico. Santos tem um ônibus que faz uma linha específica, na verdade que é um micro-ônibus, mas a gente não tem. E às vezes surgem cobranças nesse sentido. Só que as pessoas às vezes se esquecem que não é só comprar o ônibus elétrico. Há uma infraestrutura por trás disso. E a bem da verdade, eu pessoalmente tenho lá as minhas dúvidas em relação a quão limpo é você ter só um ônibus a bateria. Ok, você vai salvar o planeta, como muitos querem vender isso assim num primeiro momento, mas qual é o custo da renovação dessas baterias, né? Ela vai atender adequadamente à demanda? Então, eu particularmente ainda tenho algumas dúvidas. Não estou de jeito nenhum aqui querendo atacar o transporte elétrico, muito pelo contrário. Eu só quero colocar para discussão que a infraestrutura que é necessária, a energia para o reabastecimento, de onde vem essa energia? Essa energia é limpa porque você tem que recarregar a bateria. Enquanto isso, você tem estudos no interior de São Paulo, por exemplo, que tem, por exemplo, possibilidades de você abastecer um veículo como um ônibus com etanol e lá dentro ele ser convertido num processo químico que produz hidrogênio e o hidrogênio é que faz o ônibus andar, faz o motor girar. Então, assim, e isso é tecnologia brasileira, acontecendo aqui no interior de São Paulo. Muito legal. Então, assim, são coisas que estão acontecendo que a gente ainda está analisando, né? E Praia Grande está atenta a isso, né? Tanto que hoje a gente usa um tipo de combustível que é menos impactante, não é isso? A gente usa biocombustível em toda a frota. E a frota mais recente adquirida, que são aí aproximadamente 20 ônibus, esses ônibus, todos eles usam uma tecnologia usam um produto chamado Arla 32. E o Arla 32 é algo que foi produzido exatamente para diminuir a emissão de poluentes a partir do motor do ônibus. Então, é tecnologia Euro 6 que chama. Nós já temos aproximadamente 20 ônibus Euro 6. Então, a gente tem esse compromisso com o ambiental, mas na questão do ônibus elétrico em si, a gente precisa ter um olhar mais amplo, maior. Houve uma notícia assim, muito salutar e importante, que foi a possibilidade que o governo federal abriu de a gente colocar no novo PAC Seleções a possibilidade de adquirir um ônibus elétrico e a sua infraestrutura. Ah, legal. Então, há uma linha de financiamento para início de pagamento após 5 anos da implantação. Tem lá uma linha específica que o governo federal
disponibilizou para as prefeituras agora no fim do ano passado com o novo PAC. Praia Grande lá com a gente na CETRANSP entrou com um pedido, pleiteando. Essa semana que passou agora o diretor até me fez um contato, porque o pessoal, né, das indústrias, grandes indústrias que fabricam as carrocerias e tal, tem vontade de entrar em contato conosco, porque querem aproveitar que a gente vai receber esse aporte para poder compartilhar com a gente essa expertise do transporte elétrico. E aí, a partir daí, a gente conseguir maturar melhor essa ideia aí para ver como é que vai caminhar o futuro. Mas o futuro a gente praticamente já sabe, combustíveis fósseis serão desestimulados, já estão sendo, né? Medidas na Europa, até de produção. É uma tendência mundial, né? Só precisa ver essa questão da bateria, porque é uma discussão que alguns grupos fazem. Tá, você tem a bateria, você não vai usar combustível fóssil, mas essa bateria vai ser abastecida com uma energia que vem da onde? E aí é que está a questão toda, né? Porque... Faz sentido. A prefeitura é muito preocupada nisso, né? Eu sinto isso. A gente não tem aquela coisa de querer implantar, às vezes, por uma pressão política ou, às vezes, da sociedade, mas sem estudar o impacto disso, né? Uma das coisas até que eu ia te perguntar com relação também a todo esse estudo, eu sei que a gente sempre faz estudo com muito planejamento. Como é que está o planejamento de melhorias nos terminais de ônibus? Então, também no novo PAC Seleções, a gente pleiteou a revitalização do Tatico. Legal. A gente entende, né, conversando com a prefeita Raquel, que é importante tentar trazer a CETRANSP também aqui para o centro administrativo no bairro Mirim. Junto com isso, a gente também vê a necessidade de uma modernização do nosso terminal. Nosso terminal Tatico é um dos terminais de maior movimento no estado de São Paulo. Nossa, eu não sabia, que isso legal. Dito pelas empresas. A gente tem um movimento muito importante. Bom, não à toa, né, somos o quarto destino turístico do país. Né? Então, vem muita gente que chega de ônibus. E é natural, né? A gente tem algumas situações muito bem relacionadas em relação à facilidade de acesso de quem vem do ABCD, mesmo da Zona Leste de São Paulo. Eles se valem do ônibus, porque é rápido chegar aqui. Às vezes eu vou em alguns fóruns, a gente discute, eu falo, Praia Grande é a primeira praia de São Paulo. Não é porque a gente é arrogante, não. É verdade. É porque, na verdade, é a questão de distância. É menos gasolina no carro, é um pedágio só, que ainda que seja bem salgado, é um pedágio só, você sabe quanto você vai pagar, então tem tudo isso nessa conta, né? E a gente tem bairros na cidade que estimulam isso, e eu entendo que a cidade tem que ser plural mesmo, né? Enquanto você tem pessoas que têm um determinado poder aquisitivo em bairros como Forte, Tupi, Caiçara, ou mesmo no Flórida, você também tem outro público que frequenta a aviação, o Ocean. Eu sou cria do Ocean, na verdade, eu sei o que eu estou falando. Maracanã, né? Um dia o Ocean talvez tenha sido o que Jurerê Internacional talvez seja hoje no Brasil. Sim. O governador Adhemar de Barros, governador do estado, vinha aqui por muitos anos passar férias de verão, tempos aqui, porque o Ocean oferecia aquela infraestrutura, né? E aí as pessoas abastadas, tem um lugar lá na praia. Só que o tempo passou e aquilo que era magnífico tornou-se considerado uma acomodação menor, né? E com uma acomodação menor, o preço para você ocupar diminui, você automaticamente vai estar disponível para pessoas com outro poder aquisitivo. E aí você tem que criar opções para essas pessoas também. Você não quer jamais? Sim, com certeza. Essas pessoas têm que vir para cá e a gente gosta muito que elas venham, porque elas contribuem para essa cultura de diversidade da cidade, que é uma característica da Praia Grande, eu acho. Então, nesse cenário, tem muita coisa para a gente evoluir, mas a gente não pode ficar desatento de forma alguma das questões mais prementes que de repente aparecem para a gente aí no meio do setor público, porque a gente tem que estar sempre antenado com isso mesmo. E além dos terminais que já estão previstos no PAC, toda essa modernização, a gente também tem a questão também de melhoria nos pontos de ônibus, né? Sim, é importante que se diga, quando a gente chegou lá em 2021... a gente se deparou com uma nova realidade provocada pela pandemia, né? De que a prefeitura não administraria, a empresa concessionária do serviço de transporte não seria mais responsável pelos pontos de ônibus. E aí a gente resolveu que tinha que assumir, porque passou a ser considerado um mobiliário urbano.
E aí a gente foi e começou a dar início ao processo de registro de preço por entender que a prefeitura não teria a expertise necessária para conseguir deixar uma equipe dedicada para cuidar da metalurgia que exige a estrutura metálica, ou mesmo se for concreto, como alguns dos pontos são de concreto, no meio disso cuidar da instalação de vidro. A mão de obra para isso a gente teria que treinar, preparar, então a gente entendeu melhor contratar. Foi contratado, a empresa ganhou a licitação e a partir daí eu entendo que deu uma normalizada, porque as pessoas começaram a ver, realmente o que está detonado a gente está vendo começar a arrumar. E se as pessoas tiverem alguma coisa em relação a isso, abre uma ouvidoria, né? Vai lá no 162, porque a gente é informado pelo pessoal da Secretaria de Governo e a gente coloca no nosso cronograma para o quanto antes resolver. Não é fácil, né? Às vezes as pessoas entendem que a gente está pagando a rodo, assim, a empresa. Não é assim que funciona. É importante que se diga, a empresa é remunerada por empreitada de serviço. Então, se eu pedir para ela fazer 154 abrigos, ela vai ser paga depois dela entregar os 154 abrigos. Perfeito. E antes, quando eu mandar para ela, eu quero esse 154 e eu quero que você faça isso. Nesse você vai mexer no teto, nesse você vai mexer no banco e no teto, nesse aqui você vai ter que trocar a lixeira, o banco e o teto, esse aqui é substituição completa. Isso vem tudo detalhado antes porque a licitação estipulou valores para a gente remunerar. E isso está sendo feito e o serviço está fluindo. Agora a gente vai ter que renovar logo o registro de preço, porque esse que foi feito já está vencendo, já está dando 1 ano. Então, e uma coisa que é legal destacar é que assim, não tem essa de que vamos fazer só no bairro tal. Não, é prioridades com relação à necessidade. Então não tem essa, só faz praia, só faz bairro. Não tem isso, né? Não. Na verdade, a gente está fazendo a cidade inteira. Inclusive, a gente estava até agora há pouco conversando da questão de possíveis mudanças de itinerário. E isso está incluído, inclusive, na mudança, porque se eu vou mudar itinerário de alguma linha, eu tenho que alterar o ponto de lugar também. Então, eu preciso que entre um caminhão Munk da empresa licitante vencedor, vai lá, muda ele de lugar, é concreto, não é concreto, é o metálico, e ele tem que se virar lá porque está contratado. E aproveitando que você falou de mudança de itinerário, voltou ao assunto, a gente sempre pede um spoiler, uma revelação antes da hora, uma informação de primeira mão. Tem alguma linha que vocês já estão estudando que talvez possa vir mudança muito em breve? Como é que tá isso? Temos sim. Na verdade, a gente tem 5 linhas monitoradas desde o início do mandato. É que, poxa, às vezes a gente fica naquela assim, queria já ter mudado, né? Mas... Tem todo um planejamento antes, né? Imagina se eu mudo à torta e à direita, assim, sem um planejamento adequado. A mudança de um itinerário de linha, ela tem vários impactos. É na vida do usuário, é na vida do motorista, é na vida da empresa, dos horários que eles têm acordados e contratados com a gente. Porque tudo tem horário, né? As pessoas muitas vezes não sabem, mas tem lá no aplicativo quanto tempo falta, né? Que as pessoas podem acompanhar a chegada do ônibus ali em tempo real. Na tabela horários, lá embaixo, tem a programação do dia inteiro. Então, se eu não cuidar bem dessa sistemática dos horários de cumprimento da linha, eu acabo criando prejuízo no sistema como um todo. E aí é que eu me pego, por exemplo, uma linha que você pediu um spoiler. A gente já queria ter feito uma alteração na 30. Apresentamos para a prefeita deu aval. Aí você vai a campo. Aí quando você vai a campo, né, a gente já tinha feito um estudo junto com o pessoal do trânsito. Numa tarde, nós fomos e voltamos 2 vezes por ali, né? 4 ou 5 pessoas numa das renegades lá do trânsito, da CETRAN, fazendo o percurso para ver pontos de problema. É uma esquina que funciona, uma funilaria, e aí a funilaria tem muito carro na rua, e aí o ônibus para virar, fazer a curva, cria-se uma dificuldade. É uma rua que é um pouco mais estreita e que por ser mais estreita, hoje mão dupla tem que se transformar em mão única, porque senão não vai dar para ter fluidez no trânsito. É uma linha que basicamente pega toda a via do cidadão, né? Ela corta um trecho muito longo da cidade, né? E para quem conhece o espaço, sabe a dificuldade que é, porque ao longo dos anos a região cresceu desordenadamente.
alguns pontos, as pessoas foram e instalaram suas residências sobre o que seriam ruas no plano original. Né? Então existe todo um trâmite, né, envolvendo o pessoal da habitação, há um decreto já exarado pela prefeitura já no mandato passado, que determina que se faça essa abertura dessas ruas, porque é importante, né? E a gente tem diversa dificuldade. Então, assim, quem conhece ali sabe que se chegar naquele ponto ali, bem no início da Itiberê da Cunha, quando ela encontra com a rua Frânio Peixoto, você entra ali na rua, se você ali na frente não virar para Rua Zélia Giglioli, que é a rua do supermercado Esmeralda, para quem conhece também, se você não entrar ali, você não tem rua para lá. Você só tem o trecho da Itiberê da Cunha para poder passar para lá sentido Samambaia. Já ficou bem claro que a gente quer realmente estruturar e a prefeitura já está planejando isso e não é de agora, né? Só que envolve vários setores, várias questões. Né? E além disso, existem setores da própria comunidade que muitas vezes são contra uma mão única. Sim. Porque entendem que, porque se continuar mão dupla aqui, o meu comércio vai ser melhor, o meu acesso à minha casa vai ser melhor. Só que, infelizmente, muitas das vezes, essas pessoas não estão enxergando o problema no macro. Aquela decisão de continuar com mão dupla e, de repente, prejudicando o horário da linha, pode estar, na verdade, prejudicando milhares de pessoas ali da região do Balneário Japurá, da Rua Henriqueta Lisboa, Censo Ferreira, né? Aquela região bem já no finzinho do Ribeirópolis, quase chegando lá no Andaraguá. Aquela população hoje, a gente tem noção disso, Jaque. A pessoa, se não pegar o 30, na hora que ele estiver indo para o Melvi, ela tem que andar na volta até a Marginal, perto do retorno que tem ali embaixo do viaduto, para conseguir pegar o ônibus. E a gente já viu isso desde o início, mas a gente está tentando, então acho que agora a gente tomou uma decisão assim, olha, quer saber? De alguma forma nós vamos implantar, mesmo com a mão dupla. Se as pessoas querem manter mão dupla, a gente vai, só que a gente não consegue mais aguardar atender as pessoas da região ali da linha 30 no Balneário Japurá, porque aquelas pessoas precisam ter um ônibus na volta. Se de repente ela perdeu ali na ida, ele passa ali na rua novamente na volta, já voltando para o Tatico, porque aí ela com certeza tem mais opção para poder ter acesso ao transporte. É um dos spoilers. A gente tem outros, a linha 22 também. 22 Melvi. A gente vai fazer uma mudança. Vai fazer uma mudança lá, tá passando lá no conjunto normal que a prefeita entregou, mas tem algumas coisas que a gente precisa também otimizar na linha 30, na 22, por causa do viaduto do Samambaia, né? Essa ligação aí, falta ainda mais viadutos sob a rodovia para a gente poder ter mais opção, né? Então, sem as opções necessárias, a gente tem que se virar como pode. Eu sei que já é uma coisa também que é até uma questão que a própria prefeita já pleiteia junto ao Estado, esses novos viadutos na rodovia, né? Então, a gente sabe que muito benefício para transporte, para quem mora Solemar, Flórida, Real, Caiçara, quem pega a linha 15, vai ser muito beneficiado, mas a gente conta também com o auxílio do Estado nesse sentido, né? Então, a gente também tem acompanhado essa questão da concessão ali da rodovia, né, no trecho da Manuel da Nóbrega. Na verdade, vai pegar toda a Via Expressa Sul, desde em cima do viaduto Joaquim Augusto Ferreira Mourão, ali na Praça Tribuna, até a subida da Curva do S, aí o viaduto da Curva do S pula, né, porque ali é Ecovias, e aí volta ali no viaduto do Samambaia em diante. Mas, na verdade, a gente analisou o projeto e a prefeita realmente ela é terminantemente contra, e eu acho que ela está correta. Perfeito. Na questão relacionada aos pedágios. Há muita discussão em relação ao pedágio. E a gente colocou isso para o Estado, mas às vezes a gente sente também que existe uma certa imposição das coisas, né? E nessa questão de imposição a gente fica com uns 2 pés atrás, porque não adianta vir impor e o município ter que segurar o abacaxi. Exatamente. Né? Vir impor as coisas, de repente isso impactar na gente de alguma forma, sem nem ter uma conversa, um acordo, se isso acontecer, vai funcionar assim, tem que haver uma compensação dessa forma, ou não, ou pode ser dessa aqui. Então tem que haver conversa, diálogo, é assim que a gente se entende, né? Pelo menos é nisso que eu acredito.
E essa questão, por exemplo, da concessão, poxa, tá lá no projeto, nós teríamos duas, não vou falar praça de pedágio, porque não é praça, né, mais, são pórticos, né, com o tal do chamado pedágio free flow, pórticos, pega a sua placa do veículo, se você tiver o seu tag, você vai pagar descontando no tag, se você não tiver tag, nem o privado, nem o da própria operadora, que eu acredito que eles devam disponibilizar também, vai ter que você, em 15 dias, ir na internet, imprimir um boleto e pagar a multa de quando você passou, sob pena de você ter que arcar com multa de evasão de pedágio. Né? Mas o que a gente discute? O pórtico em si não é o problema. O problema é que eu nunca vi, e a gente até leva essa mensagem para outros lugares, eu nunca vi em nenhum lugar do estado de São Paulo, por onde passei, e já andei um pouquinho já pelo interior, eu nunca vi dois pórticos, 2 pedágios sendo cobrados numa linha reta, sem intersecção de rodovia, você não está mudando de rodovia, você está na mesma, mas dentro do mesmo município, com 4 quilômetros de distância um do outro. 4 quilômetros entre pórticos. Mas eu não entendi, porque isso de forma direta impacta os bairros mais ao sul. Com certeza. Real, Solemar. Poxa, no projeto estava lá, por exemplo, um negócio de que se a pessoa eventualmente quisesse chegar no Flórida sem pagar um pedágio vindo de São Paulo, ele teria que descer na Marginal, mais ou menos ali no ponto dos motoristas, ou no viaduto de Samambaia, para ir até o Flórida pela Marginal e passar por debaixo. Cobrança de pedágio, o início dela cobrar com 2 anos. Mas peraí, em 2 anos não vai entregar os 4 viadutos que a gente pediu. Vai entregar um só. Então, são detalhes do projeto que realmente eles faltaram, eles estão aí com o edital aberto e a prefeita, acredito, está tomando aí as medidas necessárias para poder proteger aí os interesses da cidade. Isso que é muito legal a gente deixar bem claro, né? Foi legal a gente tocar nesse assunto. A prefeitura está muito atenta, é contra a colocação de pedágio e está trabalhando para que isso afete da melhor forma possível, ou que, de fato, isso não aconteça aqui na cidade, e de uma forma muito assídua. Só do que você está explicando já deixa bem claro que Praia Grande está, sim, com conhecimento do projeto e está batendo nos pontos que não tem nada a ver com a cidade, né? O pessoal da Secretaria de Planejamento também acompanha bastante. Legal. Sem eles aí também a gente não conseguiria, porque lá no âmbito do GTMOB, né, do Grupo de Trabalho de Mobilidade, que a gente ativou aí para valer mesmo logo no primeiro ano do mandato, a prefeita Raquel pediu que a gente, né, colocasse as discussões relacionadas ao plano de mobilidade de Praia Grande em discussão, e a concessão de rodovia impacta diretamente, né, o plano de mobilidade nosso. Né? Com certeza. E um outro tema, além dessa questão de pedágio, que as pessoas perguntam muito, relacionados a transporte, é transporte por aplicativo. Como é que está essa situação na cidade hoje? Para quem usa os aplicativos, para Uber, 99, enfim, vários outros que a gente sabe que existem. Na verdade, à época, ali em novembro, quiseram, na verdade, polemizar um pouco algo que a gente nunca quis polemizar. Na verdade, a gente sempre quis proteger o motorista. Perfeito. Tanto que eu sempre falei à época, encontrem na lei alguma taxa, alguma cobrança para o motorista. Não vão encontrar. E aí, alguns opositores ficaram naquela de que, mas tem a tabela de multa. Ora, se há regramento, quem não cumpre regra, isso é para tudo na vida, quem não cumpre regra tem penalidade. Isso não tem como fugir. Então, a gente não faz regra, né? Para nada. Né? Quando alguém, de repente, deixa de pagar o seu IPTU, em alguma forma ele vai ali na frente ter que pagar uma multa por isso. É mais ou menos nessa linha que eu estou dizendo. Né? Mas no caso específico do projeto, a gente também não fez ele a olho. Né? A gente já vinha acompanhando o sistema da capital. E na capital, desde 2016, as coisas vinham acontecendo entre Uber e município de São Paulo, com a Uber rotineiramente, né, era uma rotina, efetuar os pagamentos para a prefeitura. E isso a gente soube, confirmado pela própria prefeitura, que a gente foi lá na Secretaria de Mobilidade. Eu tive lá na época conversando com o secretário Ricardo Teixeira sobre isso.
e eles vinham pagando. O problema deles lá no caso é que a Uber, na verdade, ele até falou, eles fingem que me engana e eu finjo que acredito, porque eles informavam um volume de motoristas menor do que realmente eles estavam na rua. Então, mas o sistema do crédito de quilômetro, né, de cobrança por créditos de quilometragem, que é como chama o sistema lá que eles desenvolveram, era um sistema que já tinha sido alvo de uma demanda judicial entre a Uber e o município. A Uber já tinha entrado contra essa situação. Só que a prefeitura questionou. A demanda foi parar no Tribunal de Justiça de São Paulo. E um colegiado formado por 3 desembargadores analisou o mérito da questão e, de forma unânime, decidiu que o sistema que a Prefeitura de São Paulo estava efetuando para a cobrança do crédito, como contrapartida pela prestação do serviço, né, já que não há um regramento federal, era adequado, era constitucional, era juridicamente sustentável. E assim a coisa veio vindo, né? Só que a Uber, quando perdeu essa demanda judicial, ela recorreu para o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. E em setembro, outubro de 2022, eles entraram, o advogado da Uber entrou com um pedido de desistência da ação. E ao pedir a desistência da ação, ele reconhece que o acordo definido aqui pelo Tribunal de Justiça estava ok. O que os 3 desembargadores definiram era adequado. Você estava questionando, você entrou com um pedido de desistência, você reconhece a legalidade daquilo que foi decidido em São Paulo. Mas por que eles entraram com o pedido de desistência? Por quê? Porque se o STJ, se o Superior Tribunal de Justiça tivesse analisado o mérito do que São Paulo decidiu, a decisão, provavelmente não, com certeza, ela reverbaria pelo país todo, né? Por todos os estados. Ela ia reverberar por todos os estados. E assim, não vamos correr o risco, né? Vamos aceitar a desistência aqui, estamos com São Paulo, vamos seguir aqui a vida. Só que aí veio a Praia Grande e falou, olha, se está funcionando com São Paulo, pode funcionar com a gente também. Acho que foi pioneira para várias cidades, né? Pode funcionar com a gente também. E a gente sabia que lá em São Paulo era um decreto e que e pelo que a lei federal dizia, tinha que ser lei, né? Lei municipal. E aí a prefeita foi, topou, falou, não, realmente tem embasamento, vamos em frente. E a gente colocou a lei para votar. O que aconteceu, né? Qual que é o ponto fora da curva? A lei foi votada no final de junho do ano passado, 23, sancionada por ela em julho, 3 de julho. Quando chegou em setembro, um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão liminar, ou seja, ele sozinho, suspende o pagamento aí da Prefeitura de São Paulo, vocês não precisam mais pagar a Prefeitura de São Paulo. Isso dizendo para as operadoras, né, para as provedoras. E aí, em setembro de 2023, pela primeira vez, desde 2016, as provedoras deixam de pagar a Prefeitura de São Paulo. Ou seja, o sistema que a gente havia, na verdade, olhado e funcionado com São Paulo, tentando replicar para cá, de repente a decisão de um juiz, contrariando a decisão de 3 num colegiado, coloca, né, em dúvida, coloca em xeque, na verdade, a sustentabilidade jurídica dessa modalidade. Então a gente, poxa, peraí, se isso está acontecendo no âmbito do judiciário, como é que a gente vai forçar a mão? Como é que a gente vai, Jaqueline, pelo amor de Deus, impedir que Uber e 99 trabalhem na Praia Grande? Não tem, a gente nem quer. A única forma deles não trabalharem na Praia Grande é se eles mesmos decidirem desligar o sinal aqui. É isso. É a única forma, né? Mas, de toda forma, eu acho que a discussão ela ainda está colocada porque nós votamos reforma tributária no Brasil no ano passado. Sim. Né? E esse ano de 24, nós vamos atravessar esse ano de 24 discutindo a lei complementar, a lei que vai regulamentar as coisas que ficaram definidas na reforma tributária, que foi mais genérica, vamos falar assim. E uma das coisas que está consignada, na verdade, é um dos pilares da reforma, é a história de que agora os prestadores de serviço não pagam imposto na origem mais, devem pagar no destino, onde o serviço está sendo praticado. E aí fica a pergunta,
as provedoras que estão sediadas em São Paulo, elas operam num sem número de cidades aí que eu nem sei dizer, por todo o Brasil. É certo só elas fazerem como acontece hoje, recolher imposto na cidade de São Paulo e todo o recurso arrecadado ficar aqui? Essa é que é a questão colocada pela reforma tributária. Se isso for regulamentado melhor nessa lei complementar, definindo como vai se dar essa cobrança, eu imagino que as empresas, pela reforma, né, da lei federal, elas em algum momento elas vão ter que pagar no destino, onde o serviço ocorre. Porque o que as pessoas na verdade não enxergam e acham que a prefeitura quer arrecadar dinheiro. A prefeitura quer... Não é. A prefeita inclusive falou, eu não estou de olho no dinheiro que vem da questão dos aplicativos. Mas é preciso entender que a gente tem um planejamento de mobilidade. E aí, aproveito até esse canal aqui para quem nos escuta, que faça uma reflexão. Quando hoje você quer sair de Praia Grande logo cedo pela manhã e ir para Santos, ir para o Guarujá, e de repente você pega aquele mundo de carros ali na Ayrton Senna, na Ponte do Mar Pequeno, no caminho para Santos, na interligação de Cubatão e tudo. Você tem ideia quantos carros de aplicativo tem no meio desse trânsito fazendo um transporte entre uma cidade e outra? Você acha que isso é importante que as prefeituras conheçam esse número para poder prover uma mobilidade adequada? Será que não é importante compartilhar dados? É disso que eu estou falando. Perfeito. Até por questão também de segurança do usuário, né? A gente que usa o Uber 99, aplicativo, a gente também se sente seguro muitas vezes, né? Porque não existe esse cadastro compartilhado com as prefeituras. Então é uma forma também da prefeitura dar segurança para o seu munícipe, né? Só para você ter uma ideia, a gente tentou fazer com que eles pudessem pelo menos informar para a gente dados que a própria lei federal diz que eles têm que compartilhar. Por exemplo, CNH, B ou superior com EAR, de que exerce atividade remunerada, comprovante de inscrição de INSS, antecedentes criminais. Não é o Leandro que está falando isso, é a Lei 13.640, a lei federal que inseriu o transporte por aplicativo na Política Nacional de Mobilidade. São eles que pedem isso. A gente, só de pedir isso, eles respondem, as empresas respondem, a gente tem isso tudo documentado, eles respondem para a gente assim, olha, eles não falam absolutamente nada sobre, não vou compartilhar isso, não vou compartilhar aquilo, porque eles sabem que se eles disserem isso, estão contrariando a lei federal. Mas eles dizem como? Eles dizem que, olha, são dados muito anonimizados, é o termo que eles usam. São dados muito anonimizados e que ferem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que todo mundo já conhece. Então, eles se pegam na LGPD, que, na verdade, tem LGPD, claro, é importante, mas entre uma empresa que opera o serviço e a municipalidade, existem N formas de você proteger esse dado, tanto eles quanto a gente temos estrutura para isso. Com certeza. Né? E a gente pensando como usuário, a gente também quer segurança, né? E além dessa questão também do transporte individual, né, de passageiro, mesmo que seja às vezes compartilhado, a gente também tem a questão também de Praia Grande ser uma cidade muito plana, ter acesso a gente usa muito a questão do transporte por bicicleta e tal. E eu sei que também já é uma questão já estudada aqui em Praia Grande, a questão de aluguel de bicicleta, patinete, como é que tá isso aqui na cidade? Então, a gente está aí finalmente aí do termo de referência. O termo de referência, na verdade, está até pronto. Eu falo finalmente porque nós já trocamos uma primeira informação com a Procuradoria do município. Legal. Para que a gente possa estar respaldado juridicamente nesse edital. Vai ser aberto um edital, né, para que uma empresa operacionalize, na verdade, todo o sistema de locação de bicicletas nos moldes do que a gente vê em cidades como Santos, aqui do lado, né? Aquelas bicicletas, ou São Paulo, lá na Paulista, que bancos patrocinam. Super comum, né? Virou tendência. Exatamente. A gente já vinha maturando essa questão, mas também aquilo que você falou, a gente sempre antenado, olhando o que está acontecendo. A gente estava meio assustado quando Santos iniciou, logo a prefeitura teve que assumir lá, porque o parceiro, vamos falar assim, o patrocinador, simplesmente deixou o projeto aí no meio do caminho.
E para não ficar com o mico na mão, a prefeitura assumiu a operação e gastava, à época, segundo a gente apurou, aproximadamente 300 mil por mês para poder sustentar. E isso no final estava pesando no caixa, até que entrou aí uma outra empresa e ela começou a operacionalizar, e hoje a prefeitura, né, tem praticamente não arrecada nada, mas também não põe a mão no bolso para o sistema cuidar. A gente deve caminhar nesse mesmo sentido, né? Praticamente são 2 empresas no Brasil hoje que estão aí disputando esse mercado, não tem muita gente, pelo que a gente levantou, mas pensar em alcançar a cidade toda, né, numa quantidade de estações também adequada, porque é um investimento que não é pouco, né, é um investimento significativo, mas que a gente precisa fazer, porque você falou bem, nós temos uma cidade plana, né? Sim. Hoje a gente tem essa demanda por bicicleta. Já tínhamos já. No meio dessa discussão chegou a demanda do patinete. E aí vai puxando uma coisa e vai puxando a outra, mas na parte da bicicleta mesmo, eu vou te falar que acredito que mais uns 30 dias a gente já tenha já um edital já quase saindo do forno já. Tá vendo? Eu peço informações de primeira mão e é sempre, não tem, sempre rola, sempre. Tá vendo? Novidade, então, para a população que deve ter novidades nesse sentido. A gente quer ainda esse ano ainda ter o certame, com certeza, para que a gente possa aí... Tem as questões relacionadas aí ao ano eleitoral em si e tal, mas eu acredito que esse ano ainda dá para a gente ter alguma coisa aí concretizada na cidade sobre isso. Perfeito. E agora indo para a reta final, você está preparado? A gente pede perguntas para a população através das redes sociais e aí a gente sempre faz no final. Você está preparado para responder? Pode vir. A gente manda sempre a caixinha de perguntas na rede social, então se você segue a gente nas redes, que é tudo pré-grande, você pode enviar suas dúvidas por lá. A gente recebeu do @Prado02, @Prado02. Ela pergunta sobre o cartão transporte escolar, como fazer pela internet, como faz para poder solicitar cartão transporte para transporte nos ônibus municipais, nas linhas aqui, opera aqui na cidade, como que é a rotina para quem quer solicitar, recarregar, como funciona? Então, o transporte escolar, toda a parte do sistema de cartão, quem cuida da emissão, da recepção dos dados é a empresa concessionária. Perfeito. A gente está aprimorando a questão digital para poder melhorar isso para os próximos anos. Mas hoje o que eu recomendo é que ela acesse a internet para poder verificar os documentos, mas com eles em mãos, que possa se dirigir a um dos guichês da empresa, tanto no terminal Tatico quanto no terminal Tude Bastos, para poder obter maiores informações se a documentação está ok, porque de uma forma ou de outra ela vai ter que ir lá para fazer a retirada do cartão. Então, primeiro, enquanto a gente não organiza melhor a parte do digital, eu acho que para a pessoa ter menos intempéries aí nesse processo, ela olha a documentação na internet, levanta tudo que precisa, que isso tem fácil lá no site, tanto da Piracicabana quanto da BR Mobilidade, os dados necessários, e aí ela vai. Só lembrando que isso é para o cartão transporte escolar. Perfeito. Né? Que oferece gratuidade de 50% no sistema municipal. Tem também aí, na verdade, é importante também dizer aqui, nós tivemos uma procura bastante significativa. Agora vamos ver quem vai entregar a documentação, porque também é a segunda fase, entregar a documentação que era pedida. Nós também estamos com 50 bolsas, estávamos, né? A inscrição acabou, 50 bolsas para transporte universitário, intermunicipal. Então, 219 pessoas se inscreveram para poder pleitear e, nesses casos, é bolsa 100%. A pessoa não paga passagem. Nossa, que boa notícia. Paga pela Prefeitura de Praia Grande também, por entender que muitos dos cursos não tem ainda na Praia Grande, então é uma forma da gente dar a nossa contribuição para quem é morador daqui, mas optou por fazer um curso que não tem na cidade, tem em Santos, tem em São Vicente, serve aí para qualquer
cidade da região da Baixada Santista. Muito legal. A pessoa pergunta sobre cartão de transporte, que dá 50%. Aqui você já trouxe a notícia que a gente tem, inclusive, bolsa 100%. Para o transporte universitário. Legal. Ó, a gente também recebeu a pergunta do @culturaemcasapg, perguntando se poderia haver totens com tomadas nos terminais em plena era digital, né, para poder trazer essa questão de tecnologia também para os terminais rodoviários aqui em Praia Grande. Tem algum estudo, algum planejamento nesse sentido? Então, dentro da possibilidade de revitalização, que a gente está pleiteando aí a verba, existe sim a possibilidade, a gente já está previsto, não só pontos de recarga, porque as pessoas que nos escutam aqui, que usam os terminais, elas vão perceber que não tem ponto de energia nas plataformas, né? Quando lá em 1990 tal, foi pensado os terminais, os pontos de energia que tem, eles estão aéreos, né, para poder deixar a iluminação na parte noturna. E a gente precisa de pontos de energia no solo, ali nas calçadas das plataformas dos terminais. Então, no projeto de revitalização, tanto do TUD quanto do Tatico, a gente já previu esses pontos de energia que por debaixo do solo vão poder trazer a energia necessária não só para os pontos de recarga, mas também para alteração do estilo dos totens. A gente quer trazer um totem que possa conversar mais com as pessoas, um totem que, na verdade, possa trazer mensagens da prefeitura, informes para a população. Legal. Tem assim uma parte com uma tela que proporcione essa interação com as pessoas, que possa informar o seu ônibus, sai daqui em 1 minuto, partida, essa questão da partida dentro dos terminais, a gente já percebeu que também precisa informar, porque o aplicativo hoje ele me diz quanto que está levando para o ônibus chegar, mas para quem está no terminal, ela quer saber a hora que sai. E aí, na hora que sai, ela só vai saber se ela entrar lá no aplicativo e entrar na tabela horários. Se a gente conseguir melhorar a comunicação com o totem ali da própria linha, lá tá o 17 Samambaia. Então tá lá o 17, embaixo uma tela, podendo até eventualmente reverter em receita que possa ser colocada na planilha de custos e eventualmente até melhorando a questão da tarifa, para poder jogar sempre a tarifa mais para baixo. É uma receita extra até possível, né? Porque é um ponto sensível de propaganda e importante, e eu acho que a gente tem muito a ganhar com essa melhoria da comunicação, colocando esses totens, assim, como a gente vê em aeroporto, ou mesmo em algumas rodoviárias de São Paulo também já tem essa mídia out of home, né, que eles chamam, né, mídia fora de casa, assim, no externo, porque na verdade é isso que eles fica bem melhor, fica bonito, esteticamente fica legal e dá um upgrade no ambiente, assim, dá uma levantada no astral, né? Com certeza. E é como você falou, né? Pode impactar, inclusive, numa coisa positiva com relação à redução até de tarifa futuramente. Sim, né? com certeza. Bom. Então, gente, acho que o podcast já trouxe tanta informação para vocês. A gente já falou de questão de tarifa agora no final, falamos de melhorias dos terminais, a questão da luta de Praia Grande para não trazer pedágio para cá. Sim. Tem toda a questão do transporte por aplicativo. Então, Leandro, só me basta agora falar para você se despedir e dar essas últimas informações. Foi muito legal ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, a toda a equipe aí que acompanhou a gente também. Obrigado, estou à disposição sempre que vocês precisarem aí. A gente nunca sabe tudo, a verdade é essa, a gente está sempre aprendendo, somos eternos aprendizes. Mas a gente tem procurado dar a nossa contribuição para o transporte. A prefeita, né, acredita no nosso trabalho, na equipe que a gente tem lá, toda a equipe da CETRANS, os funcionários. Acho que a comunidade também nos ajuda muito também quando entende que a gente quer ser parceiro, que a gente está disposto a ouvir crítica, porque nunca tudo será 100%, mas tenho a mais absoluta certeza que a nossa intenção é sempre a melhor possível, tentar acertar, estar disponível. E mobilidade é um assunto que as pessoas estão nos bairros, elas veem isso no seu dia a dia. Eu não estou lá, você não está lá, todos os dias passando de repente numa determinada rua. Então as pessoas se comunicarem com o poder público, abrir uma ouvidoria, que é o canal mais adequado para a gente poder
ter esse retorno, mesmo uma denúncia anônima, que a gente não recomenda, mas o sistema também aceita, então que de alguma forma dá esse retorno para as pessoas, porque são elas que nos colocaram aqui, que acreditaram no projeto do governo da prefeita Raquel, então o mínimo que a gente pode fazer é o nosso melhor, é nisso que eu acredito, e vamos em frente. Perfeito, obrigada pela sua participação, Leandro. Então não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Pref Praia Grande. A gente também está em todos os canais de áudio, então segue a gente no Spotify, acessa o YouTube lá, o programa está completo, além dos cortes nas redes sociais. E a gente volta a se ver então daqui no próximo programa. Até lá, um beijo!